Ora, bom dia. Hoje para nós é bom dia, não é? São 10 e pouco da manhã. Estou aqui com a Cátia. Tem um projeto muito, muito interessante que eu descobri no Instagram há uns tempos, que é o Cátia Beyond Lisbon. Mas eu e a Cátia, descobri eu, viajando pelo seu perfil do LinkedIn, temos outras coisas em comum que já vêm do passado. Portanto, gostamos de comunicar, gostamos de falar inglês, tudo mais, mas tudo começou, pelos vistos, no mesmo sítio. E vou pedir, Cátia, que te apresentes e dizendo já eu que, na verdade, nós devemos nos ter cruzado nos corredores da Faculdade de Letras, porque pelo menos 2 anos estivemos lá ao mesmo tempo. É Embora não verdade. seja a mesma licenciatura, mas a verdade é que estivemos por lá. Portanto, pedia que te apresentasses e que falasses um bocadinho dessa tua experiência na faculdade. E muito obrigada por estares aqui. Nada, obrigada eu pelo convite. Portanto, meu nome é Cátia Lima, sou autora do blog Beyond Lisbon, também está espalhado em várias coisas pelas redes sociais, mas sempre com o nome Beyond Lisbon. Uhum. Um, e de facto, em boa parte, o percurso que tenho hoje começou já na altura na Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa. Fiz a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas. Na altura tínhamos de escolher duas variantes para a língua, portanto eu escolhi português e inglês, o inglês porque era aquela coisa mais óbvia, aquela opção óbvia, e depois a minha primeira opção, nós tínhamos na altura, podíamos escolher seis opções 6, diferentes, sim. não estou em erro, exato. Uhum, exato. E a primeira era de facto português e inglês, porque eu achei que era uma oportunidade única de poder estudar literatura portuguesa depois a um nível académico. Pensava eu na altura que aquilo ia ser só língua e literatura, depois mais Uhum, tarde tinha a saber, né, quando comecei as aulas, que tinha havia toda a parte de estudos culturais, a parte da linguística, latim, por causa do português, era assim um mundo imenso. Pronto, e o meu enverdar aqui por este mundo começou aí, sim, sem dúvida. uhum. E portanto, foi um tempo que te marcou muito, gostaste, Sim, sim, consideras que sim. aprendeste muito, tudo Aprendi mais, não muito, é? porque não foi só, era aquilo que estávamos a conversar há bocado, não é só o que aprendi em termos das disciplinas, mas a própria vivência da faculdade e depois o facto, por exemplo, eu no meu caso tive muitos professores que já eram assim, já naquela reta final pré-reforma, já assim professores da Uhum. velha guarda e que Sim, sim. tinham uma maneira de ver as coisas que era muito diferente. Eu depois a falar mais tarde, anos mais tarde, com pessoas, no caso particular, em concreto, aliás, primas minhas, portanto, estão agora na casa dos 20 e poucos. Quando elas andaram para a faculdade, eu pensava, mas estes professores não tão fofinhos. Não tinha nada a ver com alguns que eu tinha. Ah, pronto. Mas é engraçado que isso, de certa forma, preparou-me depois, mais tarde, para o mundo profissional, Uhum. sabes? Para aquela personagem do manager, ou seja, de um diretor de um grupo, para um patrão, etc. Aquela personagem mais ríspida. Eu tive Uhum. muito isso já na faculdade, portanto, e foi bom por aí também. Pois, porque há muita gente que diz que não há uma relação direta entre aquilo que se aprende na Ah, faculdade e depois o mundo real. A gente sabe que é eu assim, acho que é. algumas coisas, mas eu também não tenho essa sensação que foi do tipo, se eu soubesse o que sei hoje e tal. Não, também não tenho essa Pois, sensação. Estou mais do teu lado, não é? Que também a experiência acho que foi muito enriquecedora em todos os sentidos e definitivamente a nível profissional, porque quer dizer, é isso que eu faço, não é? É isso que eu uso. A minha claro. licenciatura é em linguística, não é em línguas e literaturas modernas como a tua. Exato. Por isso é que já não existe, sabes? Um dia falamos sobre isso. Portanto, já sabes como é que a coisa piava ali. Linguística, tive mais tarde colegas de trabalho que eram de linguística, eu tinha feito a licenciatura em linguística, sim. Exato, exato. Somos poucos, mas existimos por aí, não é? Porque também foi pouco tempo que Exato. existiu a licenciatura, mas enfim. Mas eu também andei nas visitas lá pelas literaturas e pelo inglês e etc. Portanto, tu já foste com consciência para letras, já foste com consciência levar o teu inglês beyond aquilo que já Beyond. tinhas, e porque o inglês é obviamente aquilo que mais marca o teu percurso profissional, certo? Então tu saíste da Certo. faculdade e pelo que eu vi, foste para a Siemens estagiar. É verdade. Que é uma Para grande estagiar. empresa. Hum. É verdade, é verdade. Se bem que entrei na Siemens por causa do alemão, porque eu também, Ah, paralelamente, exatamente, nada a ver com bem, o inglês. eu a pensar. Porque Vês eu nos ainda. perfis há pouca informação. Parece que sim, mas não. Pois. Porque eu ainda quando estava no secundário comecei paralelamente a estudar francês, ou seja, continuei o francês que depois deixei quando entrei no secundário Uhum, e continuei depois o alemão também, com direito a exames, daqueles para certificado, tudo e tudo e uhum. tudo.
E foi graças ao alemão que entrei para a Siemens, numa altura em que as empresas estavam a ir buscar, no caso concreto da Siemens, eles estavam a ir buscar pessoas diretamente às faculdades, porque havia um programa qualquer, não sei se ainda existe, em que as empresas tinham benefícios se contratassem recém-licenciados. Uhum. E no meu caso, vou ser muito franca, aquilo não tinha nada a ver comigo, mas foi lá está, uma grande aprendizagem do que era. Eu tinha uma ideia muito cor-de-rosa do que era o mundo corporativo. O mundo da grande empresa, achava que era assim, era, sabes, puxado, mas bom, né? Não. Ah, não, não é para mim, não é para mim. Mas pá, foi uma aprendizagem louca, assim. Estava num grupo, tinha, na altura chegou a ter quase 300 pessoas. Uhum. Ah, e como estagiária não foi fácil, mas aprendi muito, lá está. Pronto, era muito terrinha, muito verdinha, muito Uhum. jovem. E o teu estágio tinha tudo a ver com línguas, por assim dizer? Portanto, Não, era não, não, nada. não, não. Era tarefas administrativas. Queriam o teu alemão, mas não era para o Porque usares aquilo é nesse uma empresa sentido, não é? alemã, pronto, exato. Eu só Uhum. usava alemão quando tinha que fazer reservas de hotéis em Munique e coisas assim do género. De resto, mas não, usava, mas foi engraçado porque tive também ao mesmo tempo uma grande experiência de trabalho em ambiente multicultural, que eu tinha muitos colegas que eram estrangeiros, alguns que eram portugueses, mas tinham vivido muito tempo fora do país, e Uhum. portanto havia ali muita mistura de culturas, e isso também foi muito, muito interessante, também houve uma grande aprendizagem em tudo isso, sim. Uhum. Sim, eu tenho assim uma ideia, porque na última empresa em que eu trabalhei, 9 anos, não é? Havia muita gente que vinha das Siemens. Portanto, sim, era a gente de alemão, lá está. Está certo, bate tudo Exato, certo. pois. Exatamente. Mas então ficaste pouco tempo nas Siemens e aquilo não era bem o que tu querias Não, para não ti. era. Não era bem a minha praia. E depois, daí passei para uma escola de línguas. Uhum. Para Recibos Verdes, isto aqui, pronto, pequeno pormenor para quem trabalha por conta própria. Nessa escola de línguas, depois, pronto, já era uma coisa mais vocacionada, de facto, para a minha área académica. Se bem que também acabei por fazer muita coisa diferente, desde tarefas administrativas, traduções, Uhum. safar aulas, muita Mas a coisa. tua atividade principal aí era dar aulas, suponho. Não, 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 era mesmo a Não. parte. Não, não. Havia uma grande componente administrativa, se Hum. bem que naquele ambiente, tendo em conta, lá está que era uma escola de línguas, acabava por passar muito por comunicar com pessoas de outras nacionalidades, professores, alunos, portanto, há ali mais uma vez toda a questão de falar muito inglês, Uhum. avaliar níveis de inglês de Uhum. pessoas ou que fossem para formar turma ou que estivessem em processo de recrutamento com outras empresas. Uhum. Um, mas era uma misturada muito grande em termos de tarefas. Mas gostavas? Sim, 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 gostava, sim. Não gostava da parte dos recibos verdes, mas de resto gostava. Mas eu acho que ainda é assim, não é? Que eu saiba. Sim, mas é diferente, mas é Houve mais mudanças, complexo. Pronto, não sim, sei. sim, sim. Era outra Também não tenho muita conversa agora. experiência. Sim, é outra. E quando saíste da escola, foste E depois então de para o sair da mundo escola, editorial, não é? foi para o mundo editorial, é verdade. Primeiro estive numa revista técnica, que também publicava alguns livros, mas o forte, sem dúvida, era a parte da revista. Era uma revista técnica que vendia apenas para assinantes, e que se focava no mundo da segurança, no trabalho. Portanto, aquilo que se chama, não sei se hoje em dia assim, ainda se aplica o mesmo termo ou não, na altura falava-se em saúde, higiene e segurança no trabalho. Portanto, tudo o que tem a ver, sei lá, desde capacetes e cordas Y em locais de obras, cadeiras ergonómicas para quem está num escritório, e Uhum. fazia, enquanto assistente editorial, fazia imensas coisas, outra vez, não é? Um, há aqui um padrão. Desde a revisão dos textos, fazia também parte da paginação, juntamente com a editora da revista, coordenar ali coisas depois com a paginação com o paginador, portanto, Uhum. não em termos da estrutura da revista, mas depois com o próprio paginador. E depois verificar. É um mundo muito interessante, para quem não sabe como é que se faz uma revista ou um livro, é um mundo muito interessante. Verificar tudo antes de ir realmente para a gráfica, antes de eles carregarem ali no botão e depois já não há volta a dar. Deve ser um stress.
era assim uns altos e baixos, havia ali cada vez, havia assim um período, tipo, sei lá, 2, 3 semanas antes da revista sair, que era um pico de stress louco. Mas ao Hum. mesmo tempo dava ali uma adrenalina boa. Pois esses trabalhos são grande stress e se Era. alguma coisa está mal, tem que se fazer naquele momento e Sim, sim, passado, sim. não é? Sim, sim, exatamente. Passado. Mas olha, foi aí que ganhei uma, e depois na outra editora onde estive a seguir, ganhei um respeito e arrisco dizer um carinho muito grande pelo trabalho dos designers, que eu acho que é um trabalho que as pessoas não valorizam. Hum. Um bocado como o mundo da tradução, acho que se calhar também és capaz de ter essa experiência. As pessoas acho que não têm muitas vezes a noção de todo o trabalho que Uhum. está É, depende dos círculos em que tu implicado. te Sim, movimentas, não é? Portanto, mas para as pessoas em comum, há certos trabalhos que estão um bocadinho longe das suas realidades e são mais desconhecidos e as pessoas têm muitas dúvidas e fazem assim umas perguntas inocentes, exato. assim dizer, sabes como é, não é? Sabes como é? Sei. E depois foste para a Lidl, não é? E Que é depois uma foi para coisa ali dela, é muito verdade. conhecida, pelo menos para mim é muito conhecida. Livros escolares e quer dizer, não sei se são escolares, mas têm a ver com a parte educacional, Chamam-se não é? métodos de ensino. Ah, exato. Sim, foi para a Litel, também como assistente editorial, se bem que era uma. Não era, as funções não eram exatamente iguais, pronto, era uma empresa diferente, era um ambiente diferente. Uhum. Estive na secção de português de língua estrangeira, no departamento de português de língua estrangeira, portanto, a fazer manuais de ensino, mas não exclusivamente, acabei depois por fazer outras coisas também. Portanto, na prática, se bem me lembro, até acho que não cheguei a acabar no método de ensino. Tinha vários em que estava a trabalhar, mas não cheguei a terminar nenhum, enquanto lá estive, porque depois, entretanto, havia outros projetos que apareciam e que vinham para mim e que eram urgentes, e então, pronto, um deles que nunca chegou a ir para o mercado, mas foi para, foi só para ofertas, mas apareceu nos telejornais, portanto, Ah, eu sei que existe, eu tenho prova de que existe. estou a ver que tu sentias-te assim como que a mãe dos, dos Não, mas projetos. é mesmo isso. Aliás, eu conheço uma pessoa que hoje em dia eu penso que ela ainda está a trabalhar numa editora, na Bertrand, mas não como assistente editorial, está noutra área. E que ela fala dos assistentes editoriais precisamente como sendo as doulas, deves saber o Uhum. que é uma doula. Sim, claro. Parece um bebé pequeno, portanto. Sim. Como sendo as doulas dos livros, porque de facto, e sobretudo enquanto estive na Lidl, já antes isso acontecia, mas sobretudo na Lidl, trabalhava exclusivamente com livros. O assistente editorial coordena tudo, desde a altura em que o livro é apresentado, chega até nós como projeto ou proposta de projeto, não é? De edição, e depois fazer cálculos de custos, ir para a direção, depois contactar com o revisor de texto, o designer, paginador, coordenar tudo, depois com o autor para trás e para diante, verificar as revisões, andar ali naquela coisa, depois há ilustrações, não tem, etc, etc, etc. Há imensos aspectos que as pessoas não têm, por exemplo, no caso dos métodos de ensino, que as pessoas não têm noção que são muito importantes, como por exemplo a fonte, dos quais, Uhum. um, sei lá, imensa coisa, o tipo de papel, nada daquilo é ao calhas. Isso é interessante que as pessoas não têm essa noção, eu próprio não tinha também muito bem essa noção. Mas é Algumas isso. já, mas depois ali, Esses de outra trabalhos que têm a forma. ver com os objetos que, enfim, que nós manuseamos com mais frequência, eu acho que é naqueles em que nós menos pensamos, não é? É, E por isso é nem verdade. E pensamos, depois a agora capa, por tiveram horas a exemplo, decidir a fonte ou tiveram horas a decidir a ilustração. Não nos passa pela cabeça. não tem mais nada que fazer. Não, Bom. mas é tudo aquilo tinha a sua importância no produto final que era o livro. E Uhum. depois todo o acompanhamento, até depois ir para a equipa de marketing e chegar às prateleiras, etc. Ainda havia ali todo depois armazéns, gráficas, Uhum. era mesmo ali um parto desde o momento da concepção até, até ao parto mesmo, sim. Pois, e tu que és uma rapariga que já estavas habituada a fazer muita coisa em todos os sítios, resolveste, agora já não vou fazer mais coisas para as outras pessoas. Vou ser uma pessoa independente. Sim, foi mais ou menos isso. É Isso foi sempre mais depois no ou menos. seguimento de. É uma história comprida, como eu costumo dizer, é uma Uhum. história Ok, vamos comprida. a ela, o que Veio puder ser depois, ouvido. veio depois no seguimento de eu ter sido mãe Uhum. e por vários motivos quis estar muito presente na vida da minha filha, sobretudo nos primeiros anos de vida dela. E entretanto,
eu passei, lá está um bocado aquela fase de achar que o mundo corporativo era muito cor-de-rosa, quando estava nos meus 23 anos de estágio, até depois aos meus 20 e muitos 30 e picos, é que já não tinha essa visão das coisas e andava já aqui há algum tempo a magicar uma forma de trabalhar por conta própria. Entretanto, já tinha começado o blog há uns anos, eu comecei em 2013, mas nunca vi o blog como fonte de rendimento em si mesmo. Pronto. E o que aconteceu foi que, pronto, eu queria muito realmente continuar a trabalhar, mas trabalhar por conta própria e ter essa a flexibilidade. Isso para mim era um aspecto importantíssimo. E se pudesse ser dentro da minha área, melhor. E então andei durante algum tempo assim a tentar, não digo desesperadamente, mas quase, vá, pronto, trabalho como assistente virtual. Na altura eu conhecia 2 ou 3 pessoas que tinham trabalho nessa área e calculei, ok, pronto, é uma coisa que não é bem aquilo que me vai alimentar assim a alma, digamos, e o coração, mas também não é completamente desfasado, pronto, já tive alguma experiência com trabalho administrativo, pronto, e permitia-me ter a flexibilidade que eu queria. Contudo, um belo dia, em 2019, recebo um e-mail de uma blogger inglesa, que já vivia em Portugal já há algum tempo. Nós líamos o blog uma da outra, embora não fôssemos assim super assíduas, né? Porque pronto, a vida Porque o teu blog acontece, né? também era em inglês. Sim, uma blog em inglês, o Beyond Lisbon, sim. Comecei em Era e 2013, é. era e é, sim. E ela tinha-me enviado um e-mail a dizer, pronto, basicamente, olha, gosto do teu estilo de escrita, já te sigo há algum tempo, como sabes, nós seguimos o blog uma da outra, e gostava que começasse a escrever para mim, mas como ghostwriter, ou seja, o meu nome não aparecia. Pronto. Sim, sim, sim. E aquilo para mim foi assim, tipo, imagina, estás a ver as nuvens a abrir-se, um coro de anjos, foi assim uma oportunidade caída do céu, porque era Vou completamente escrever dentro isso da sobre o minha que eu área. quero. Exatamente. E, pronto, e depois comecei a escrever para ela, e depois na altura foi muito engraçado porque passei por todo um processo que hoje em dia já está muito melhor, mas é um bocado o Beyond Fear também. Ah, o bendito do síndrome de impostor. Que eu pensava, mas eu não sei, eu escrevo no meu blog, mas uma coisa é aquilo que eu escrevo para mim e para o meu blog. E o meu blog é muito, ainda hoje, apesar de já ter uma abordagem diferente, mas ainda é muito um escape criativo. Não era uma coisa que eu fosse fazer a pensar em SEO e em técnicas de copywriting. Não. Mas agora, estar a fazer isto para outra pessoa é uma responsabilidade diferente. Mas depois lembrei-me, caramba, Cátia, não, tu já estudaste destas coisas, ou algumas destas coisas, Além na disso, foi ela que faculdade. falou nisso, não é? Quer dizer, ela lá Exatamente. sabia o que estava a dizer, ela lia as tuas Exato. coisas, não foi do Exato. género, se calhar. Sabia, não é? Exatamente, pronto, mas sabes como é que há? Bate aquela insegurançazinha, Sei. né? Pronto. Ouça, sei. Pois. E pronto, e depois é assim, é interessante que conforme eu ia fazendo os trabalhos para ela, fui-me aperfeiçoando também, claro, não é? E fui-me lembrando, lá está, não, mas há muitas coisas destas que eu já sei, mas não tinha a noção que as sabia, sabes? Houve ali, foi preciso distanciar-me um bocadinho para ter a noção que ou seja, havia muitas coisas que eu tinha interiorizado e que não tinha a noção que eram conhecimentos dentro daquela área. Certo. E, e o quê? Depois ela recomendou-me outras empresas e depois a coisa foi passando por aí. Entretanto, através do blog, fui contactada, aliás, primeiro através do blog e do Facebook, fui contactada por um inglês que vive em Portugal já há alguns anos, há 5 anos, não tenho, que é o Carl Manson. Na altura ele tinha já o programa, o Good Morning Portugal, no YouTube, que é também um podcast, mas é sobretudo no YouTube que eles focam. E ele começou por me abordar no sentido de ler alguns dos textos que eu publicava no blog, lê-los no programa dele. Alguns ainda fui eu que li, aquilo não correu muito bem porque eu não tinha prática nenhuma daquilo e ficar. Não foi Eu já assim um vou ouvir começo isso. brilhante. Não foi um começo brilhante. E ele de vez em quando perguntava-me se eu não queria aparecer no programa e tal, mas eu tinha aquela vergonha imensa de aparecer e não queria, depois atrapalhava-me, porque eu Não. depois entusiasmo e atrapalho muito a falar, mesmo em português, quanto mais em inglês, e depois eu pensava, as pessoas vão achar que eu não sei nada de inglês, porque cada atrapalhas tanto. Mas não, estás a ver aquele nervoso miudinho, né, que, pronto, que a pessoa tem, né? Pronto. Então E resististe.
ali há Resisti, é coisa. verdade, resisti. Depois, entretanto, ele próprio também me recomendou depois, a pessoas que conhecia, portanto fui tendo sempre trabalhos por recomendação na Uhum. prática. Uau, Isto é que são os engraçado. melhores, eu sei disso. Sim, Os melhores são os que não e achei procuramos, algumas digam o que disserem. oportunidades. É, Exato. é, é, é. Uhum. E apareceram pelo caminho algumas oportunidades realmente fantásticas. E, entretanto, fui continuando a investir no blog, mas agora já com uma perspectiva diferente ah, com um risco criativo muito maior. Uhum. O que acabou por ser bom. Porque, assim, pronto, de certeza que ainda tens essa noção de trabalhando por conta própria, e estando hoje em dia no mundo das redes sociais, há aqui toda a questão do brand building, não sei como é que isto se diz em Pois, português, parece mas que sim. construção da marca pessoal, nós temos que Exato. aparecer, temos que falar, há Parece que muito sim. trabalho que é de graça, na prática, mas que Uhum. serve para construirmos, para Claro. mostrarmos quem nós somos e aquilo que fazemos, etc. E o blog é uma peça fundamental disso, porque na prática foi sempre o blog, através do blog que eu depois comecei a trabalhar nesta área. Uhum. Entretanto, fiz uma formação com a Catarina Temporal sobre copywriting para redes sociais, Que é o nosso véu de achando eu, ligação, foi a Catarina exatamente, Temporão que me falou de ti, mas exatamente, posso dizer isto em montes dos episódios. E o episódio da Catarina também já aconteceu e foi ótimo. E claro, a exato. Catarina, enfim, é um elo de ligação para muita gente, é ótimo. Sim, 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 sim. E depois quando fiz, foi engraçado, porque isto voltando um bocadinho outra vez à conversa das inseguranças e do Uhum. síndrome de impostor. Eu quando comecei, quando me inscrevi, pensei, epá, eu não sei nada disto, isto vai ser bom para mim e para futuros trabalhos que eu tenha. Uhum. Cheguei depois à conclusão que afinal havia muita coisa que eu já sabia. Eu não tinha noção que sabia, ou que melhor, não tinha noção que era copywriting. Pronto, Não passou com as coisas colocavas também. Exatamente. naquela gaveta, Aquela não é? gaveta, exato. Aprendi também muitas coisas, como é óbvio, e houve muitas coisas que eu achava que iria aplicar apenas em trabalhos para clientes e que acabei por aplicar também na minha própria abordagem, Uhum. lá está, no meu brand building, na minha construção da marca pessoal, na maneira como ajo nas redes sociais, em coisas depois que decidi fazer. Pronto, isto depois, entretanto, está assim, tem estas vertentes todas neste momento. Entretanto, depois aceitei, o Carlos tinha muita paciência, tinha até muita paciência para para os meus acessos de timidez e de insegurança, e ele voltou a existir, e eu voltei a aparecer, depois, entretanto, ele teve um período em que esteve associado, tinha o programa dele associado a uma empresa, que é um site que presta serviço e dá uma série de informações para pessoas que querem vir viver para Portugal ou que já estão cá a viver. E Uhum. são sobretudo aquele mundo anglófono. Uhum. Entretanto, ele depois começou a trabalhar também sozinho e depois abordou-me no sentido de ter o programa com ele uma vez por mês, todas as segundas, quintas-feiras de cada mês, que é o Indie Portugal Thursday, em que Uhum. tem que falar de coisas assim menos conhecidas, mas relacionadas com Portugal e com a cultura portuguesa. Pronto. Que não seja Uhum. só visas e essas coisas chatas. Se bem que é um assunto muito que me Finanças. agrada, mas depois falo contigo sobre isso, porque eu não sabia que tinhas uma ligação a esse assunto. Ah, e então, mas o que é que falta? O que falta é tu explicares exatamente isto do teu grande projeto e que deu asa a tanta coisa de criatividade, de trabalho, de prazer, de fruição, não é? Criativa e intuitiva, que é Exatamente. o teu projeto Beyond Lisbon, não O é? blog. Portanto, é Exatamente. Kátia Beyond Lisbon, exatamente assim, não é? Não, Ah, a no página do Facebook não, Instagram assim, é no que é. Facebook estou. Hum. Sim. E depois no Facebook tive que alterar o meu perfil pessoal que tenho lá, que estava associado ao blog, porque, enfim, coisas de Facebook e de complicações de Facebook, sabes Pois, como é que é? coisas Redes técnicas, sociais, não sim. sei o quê. Pronto. O blog chama-se Beyond Lisbon, pronto. Uhum. Um, e comecei-o em 2013, um, muito graças na altura, a Lisboa estava a ter aquele boom turístico, foi assim, nessa altura mais ou menos começou em grande o boom turístico em Lisboa, que eu lembro de ver nas notícias pessoas que vinham de avião de propósito, passaram um fim de semana em Lisboa e depois voltavam e eu pensava, uau. Não, é assim, eu não tenho nada contra. As pessoas às vezes acham que eu não gosto de Lisboa, que sou anti-Lisboa. Não, não sou anti-Lisboa. Mas fazia muita confusão e ainda faz as pessoas que depois acabam por
E é engraçado que eu tenho esse feedback através do Facebook. Há muitas pessoas que vêm para cá e depois decidem voltar. Quando têm a possibilidade, voltam de novo para Portugal para fazer férias. É verdade. E fazia muita confusão as pessoas que só conheciam Lisboa, Porto e o Algarve. Uhum. Pronto. Algumas só conheciam o Algarve. E daí então, Sim. e depois, Claro. e depois isso misturado com as minhas próprias vivências, sobretudo enquanto criança e depois adolescente, até aos meus 20 e picos, de andar com os meus pais a férias, a viajar pelo país. E eu pensei, bola, se as pessoas tivessem a oportunidade de ver o que há para além destes sítios, que é tanto e é tão rico, é tão interessante, e foi assim um bocado meio na raiva, meio nesta. meio na raiva, meio na paixão que comecei o blog, pronto. E inicialmente, e comecei na altura em que toda a gente tinha blog, não é? Foi assim uma altura em que toda a gente, entre o WordPress e o Blogspot, quase toda a gente tinha um blog. E depois comecei por falar sobretudo de sítios, ou seja, tipo, neste local há este monumento, ou de falar deste monumento, ou desta parte de, sei lá, um parque natural, ou qualquer coisa assim, coisas muito específicas. E aliava muito também aquilo à fotografia. Tu também fotografas? Oh, Vou fotografando, pronto. Eu ando sempre a sim, dizer a mim fotografas, não mesma, é? eu ando a dizer a mim Gostei própria, deste ando sempre a gerúndio. dizer, Bom, não estejas à espera que eu que seja, enfim, não é? Mas eu nada já digas vou com outra vez desodorância, ver por as coisas favor. com atenção ali. Portanto, Ando a dizer a mim fotografas própria há e não sei falas do quantos anos assunto. que vou fazer um workshop, sim, que vou fazer um workshop de fotografia e nunca cheguei a fazer, portanto agora se calhar também já não vou ter de fazer, não sei, quem sabe um dia. Bom, ah, Adorei nunca o é não vou a tarde, tempo. O que é que eu posso dizer sobre isso? Nada, não é? pois. Ah, e depois houve assim umas alturas, depois comecei a abordar outros temas, mas sempre dentro da questão de Portugal e fora das grandes cidades, ou dos sítios que tinham mais interesse turístico. E depois, mais ou menos na altura em que tinha sido inicialmente abordada pelo Carl, talvez um bocadinho antes, comecei a ter uma consciência diferente do que era o mundo expat. Na altura ainda não se falava, não se usava muito este termo, expat, agora é muito, mas na altura ainda Eu, não como era já fui comum. imigrante para os Estados Unidos e para a Espanha, e etc., conheço bem. Pronto. Mas na altura nem se falava assim tanto, hoje em Mas dia não. sim, hoje usa-se Hum, muito. Na altura a palavra expat ainda não existia assim muito. Mas pronto, era muito este mundo, ou seja, sobretudo anglófono, não uhum. exclusivamente, mas sobretudo anglófono. Pronto, pessoas que estão a viver em Portugal ou que planeiam viver para Portugal. Não necessariamente apenas em contexto de reforma, isso é uma ideia que as Hum. pessoas têm Já, e que é já um é bocado uma coisa um errada. bocadinho ultrapassada, não é? Já foi Sim, assim sim, sim. em alguns Já foi momentos, assim. mas agora já há muito tempo que não é assim. Sim, sim, sim. E depois comecei a estar mais consciente desse mundo e depois também muito através do Facebook, tinha muitas pessoas de Facebook, no Facebook que eram de facto pertenciam a esse mundo. E depois comecei a abordar no blog questões ou aspectos da cultura portuguesa menos conhecidos. E de uma forma que fosse, e depois aqui foi interessante do ponto de vista da escrita, porque Uhum. comecei a aplicar alguns princípios de copywriting e de SEO, etc. Mas eu não queria vender, estás a perceber? Eu não estava a fazer aquilo apenas para ter visualizações, leituras, nem nada. Uhum. Queria muito que fosse uma coisa criativa e que realmente que eu gostasse e com Fosse a o teu qual me estilo. identificasse. Uhum. Exatamente. E depois mas foi interessante, foi encontrar esse estilo pessoal. E sobretudo quando falas, por exemplo, de questões culturais e de diferenças culturais, eu acho que é muito importante falares, ou seja, dizeres aquilo que tem de ser dito, mas de uma maneira leve. Porque há algumas questões, às vezes, que facilmente dão aso ali a atritos e pronto. Hum. Ah, Mas tu falas, pronto, por e exemplo, de depois. gastronomia, sei lá, doces Não, não, não. regionais, Olha, coisa eu assim, nada, posso não é dizer. essa a abordagem. Não, 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 não. Posso ter eventualmente ter falado. Por exemplo, fiz uma série de posts no blog ah, dedicados que eu chamei como é que era? The Secret Handbook of Portuguese Cafés. Ou seja, Ok. mas do café, não enquanto. Assim, eu não estou em ponto nenhum a dizer que nós fazemos o melhor café do mundo ou qualquer coisa assim, não. Uhum.
A ideia Mais a foi cultura do falar. local, não é? Exatamente. Não é? Hum. Porque é um local, é um ponto de encontro, e depois os tipos de cafés. É o café, é aquele mal iluminado que há em cada canto, e assim, mas que tem sempre minis e sempre café. Estás a ver? Ou é o outro café que tem fabrico próprio, que tem uma clientela assim um bocadinho mais upper class, não é? Pronto. Pronto, é tudo isto, mas que são coisas que as pessoas, quando vêm viver para cá, e é preciso ter noção que há muita gente que vai viver para sítios que não são urbanos, ou que são Uhum. pouco urbanos. Definitivamente. Sei lá, ingleses, Ah, holandeses, pelo menos são conhecidos como pessoas que gostam de ir um bocadinho mais para o interior, não é? E ter até exato, sim, sim, negócios sim. mais dedicados à natureza, à agricultura. Pode ser uma lenda urbana, mas é. Não, não, mas é verdade, não quer dizer, lá está, não quer dizer que seja exclusivamente, Uhum, apenas e exclusivamente isso que acontece, mas é uma realidade, sim. uhum, Ahm, Pronto, e falei depois de vários outros aspectos. Eu posso dizer que um dos posts que eu tenho no blog com mais leituras uhum. ah, Já sei, era o foi que não o. estavas à espera, não é? Eu ouço isso de toda a gente. Completamente, completamente, completamente. E eu pensei, eu várias vezes, quando eu estava a escrever aquilo, eu pensei, epá, tu vais mesmo fazer isto? Então, ou pode correr muito bem ou pode correr muito mal, sabes? É daquelas situações. Em termos criativos, era um grande risco, eu fui ser um bocado Hum, louco, mas acabou por correr muito bem, as pessoas adoraram. Foi das coisas, dos textos mais partilhados, mais lidos, mais comentados, não tanto, não apenas no blog, mas depois também nas redes sociais. Um, que foi um texto que eu escrevi sobre. Espera, isto merece aqui um bocadinho de. Sim, sim, eu estou ansiosíssima. Sobre bidés. Ai, eu sei o que isso quer dizer. Pronto, Vivendo nos sabe? Estados Unidos, por exemplo. Não, porque assim, foi engraçado porque eu juntei uma série de coisas que tinha lido nas redes sociais, sobretudo no Facebook, as pessoas a comentarem tipo, mas para que é que aquilo serve? Aquilo é para lavar as mãos, é para lavar os pés, é para crianças, há nojo nesta casa, para que é que aquilo serve? Aquilo só está a ocupar espaço. E eu pensei, é pá, e depois é engraçado, depois foi engraçado a outra perspectiva que era de pessoas, um caso em concreto, me lembrar de uma pessoa em concreto que é inglesa, mas não foi o único caso, que já estavam a viver em Portugal há algum tempo e que não prescindiam do bidé. Eu achei engraçadíssimo. Opa, e foi muito engraçado. Que é uma coisa tão trivial e assim um bocado tipo que a gente não fala, né? Está na casa de banho, é aquela parte assim um bocado. Mas que suscitava tanta curiosidade nas pessoas. Eu acho que foi engraçadíssimo. E foi dos textos mais lidos, e ainda é dos textos mais lidos e dos mais partilhados. E lá está, e foi daquelas coisas que eu pensei, isto pode correr muito bem ou pode correr muito mal, e correu muito bem. Sim, mas eu entendo perfeitamente o assunto que pode vir daí, porque, pelo menos nas partes dos Estados Unidos que eu conheço, ali mais para a Califórnia, não é comum, obviamente, ter-se um bidé, mas já ouvi descrever casas de banho com bidés como sendo, por exemplo, de um nível mais elevado, não é? Portanto, é mais fino, é mais sofisticado, é mais europeizado. É tipo, Europeu, exato, é, mais. exatamente. E então há ali uma certa fração da população que até sabe o que isso é, mas não é muito Exatamente. comum, como é óbvio, não é? Por isso eu entendo o sucesso Não. de tal assunto. Mas também tem outros tópicos, exato. Mas também tem outros tópicos assim dentro da cultura portuguesa, mas Uhum, menos, vá, pronto. Tipo, sei lá, Natal em Portugal, tradições de uhum, Natal, de Ano Novo, por exemplo, coisas assim desse género, Carnaval, as máscaras e os trajes, por exemplo, de Trás-os-Montes, pronto. uhum. Mas Ou a seja, grande não apenas pergunta que eu tenho bidés. para ti é: tu moras em Lisboa ou naquelas bandas? Eu moro em Sintra. Sintra, eu digo Eu sempre. pertenço àquela faixa da população que nasceu em Lisboa, porque na Uhum, altura ainda não existia o Hospital Amador a Sintra, porque uhum, senão era lá que eu teria nascido. certo. Entendi. Ah, Exatamente. Sabes que eu a primeira vez que fui uma pessoa independente, não é? Que saí de casa da minha mãe e do meu pai, fui morar para Sintra. Para Sintra, Sintra. Fui para aham, Colares. Sintra, Sintra. É, Não Sintra não fui profunda para a linha mesmo. de Sintra, fui para aquela interseção Colares-Galamares, não é? Ali naquelas bandas. Que é Ah, ótimo ao pé de via-se o campo de golfe e tal, que era tudo muito engraçado. O tal microclima e tal. Portanto, e também já sim, trabalhei em sim, sim, sim. Sintra, trabalhei no Teatro de Sintra, que é ao pé do Olga Cadaval. Aham, Portanto, já tive uma vida em Sintra, digamos assim, não é? E a linha de Sintra? aham, Oh, muito bem. isso então tive outras vidas, mas não vale a pena, não vale a pena Quem falar. nunca? Enfim. Tocando. Mas é verdade que quando alguém me diz vou a Lisboa, e eu digo logo, tens muito tempo ou pouco tempo?
Ainda agora foi uma amiga precisamente, que é alemã, mas que vive nos Estados Unidos, uma pessoa com quem eu trabalhei imenso. Também foi uma pessoa que veio trazer grandes novidades para a minha vida que eu nunca imaginei, não é? Nomeadamente ter trabalhado na Apple, propriamente em São Francisco, Ahá, em Cupertino. Sim, foi através dessa pessoa em particular, e tive contacto com ela há pouco tempo, e ela disse: eu vou a Lisboa, vou a Lisboa. Eu disse: mas vais a Lisboa e ficas quanto tempo? Ela disse: ainda não sei bem, depois aviso e tal, só sei que é em maio. E eu disse: mas olha, mete na cabeça que pelo menos tens que ir a Sintra, não fiques em Lisboa só no centro, porque eu acho absolutamente imperdível. Porque não sei se sim, não é a sim, minha parte favorita de Portugal e até do mundo, porque é uma coisa absolutamente fora de normal. Eu acho que é fora de normal. sim. Já estou um bocadinho suspeita, não Estamos é? de acordo. Porque eu também não sou aquela. Tenho muitas discussões sobre esta questão de Lisboa com muita gente, porque eu não sou a maior fã de Lisboa, é um facto. Exato. Não sou, e pronto, como nasci em Lisboa, até me fica mal e tal. Mas a verdade é que eu acho que eu estou completamente contigo com o Beyond Lisbon, porque é preciso dar umas voltas e eu estou. É, se E bem é que tão eu acho. pequenino, não é? Isto não é do tipo ir aos Estados Unidos em que para dares a volta a uma cidade já demoras um dia inteiro, não Sim, é? sim, sim, Tens sim, essa sim, facilidade de ir a sim. Óbidos, por exemplo. Isto já para não te afastares muito de Lisboa, não é? Mas Sim, mas Óbidos, que ter eu num também raio de acho. 1 hora, por exemplo, tens ali Exatamente. imensa coisa, Nem sim. precisas de ir muito mais longe, não é? Alcácer do Sal está fantástico, a última vez que lá estive adorei. Coisas assim, não é? Isso, 100 quilómetros mais ou menos para cima ou para baixo. E tens imensas coisas para ver. Eu agora, como moro no Oeste, não é? Eu agora moro em Leiria, tenho que falar da minha região, por assim dizer. Leiria é muito giro, é verdade, mas eu acho que Óbidos, como tem assim, várias coisas para oferecer, é muito interessante, e mesmo que a pessoa não suba mais, aqueles 100 e poucos quilómetros valem a pena. Portanto, Uhum. eu estou contigo. Embora eu seja uma grande fã do Porto. Também gosto muito do Porto, sim. Eu gosto Também muito do gosto. Porto, gosto muito de Espinho, Coimbra come-se também gosto muito. bem, há um bocadinho de vento, é verdade, mas tirando isso, é muito simpático, vai-se com a maior facilidade para o Porto, são só, penso que é 18 quilómetros, é super fácil, portanto, há tanta coisa para ver, e é isso, não quer dizer que num fim de semana consigas ver tudo como deve ser, como é óbvio, isso não existe, mas a verdade é que numa semaninha, se fizeres uma espécie de viagens na Sim, nossa terra, não é? Não é da deles, exato. mas é na nossa, consegues ver aí umas coisas interessantes, portanto, eu recomendo o teu blog, eu própria vou começar a seguir com mais fervor. Portanto, eu sigo-te Fazes muito no bem. LinkedIn e no Instagram, mas já vi que tenho que abrir as asas e procurar-te para outras bandas. E olha, foi ótimo falar contigo. Já sei que temos muita coisa em comum, o que é ótimo. Eu adoro pessoas que trabalham em inglês, como sabes, é também a minha fonte principal de trabalho. E também foi uma das coisas que me chamou a atenção. Muito obrigada por estares aqui este bocadinho comigo e com as outras pessoas, não é? No futuro, quando formos para o ar. Adoro os teus projetos. Nem vou Obrigada. dizer, espero que continuem, porque é óbvio que vão continuar, porque estás super apaixonada, super motivada, como podemos ver. E também, como sabes, uma das coisas que eu queria, como já te disse, era que as pessoas soubessem que nós, pessoas com estas formações em letras, em línguas, temos trabalhos interessantes, gostamos muito do que fazemos e Sim, já fizemos muita coisa. Não é? E também temos o potencial e a vontade de fazer muitas mais. claro. Portanto, adoramos desafios, como é óbvio, às vezes línguas, outras vezes beyond línguas, Piada. mas temos sempre aqui, não é? E temos muita Sim, vontade de comunicar e de fazer e de mostrar coisas, não é? Que é isso que tu exato. fazes, eu faço de uma maneira, tu fazes de outra. Por Acho isso, que as muito pessoas às vezes têm obrigada. um bocado. Desculpa só dizer Diz, 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 rapidinho. Acho diz. que as pessoas às vezes têm tendência a achar que a malta de letras é muito chata. É aquela pessoa que só gosta de estar ali a ver. Eu só vivo para os livros. Há muita coisa, não. Nós Hum, somos cidadãos do mundo. Eu, nesse caso, sou um péssimo exemplo, pois. Mas tu percebes o que eu quero dizer? É aquilo que tu Sim, sim, estavas a sim, dizer. sim. Não vivemos ali limitados num canto do mundo. Sim, Trabalhamos em muitas empresas multinacionais, andamos por aí. é verdade. É isso, pronto, obrigada. E mais um Obrigada exemplo de eu. language worker que eu queria que vocês conhecessem, porque já há muito tempo queria falar com a Kátia, já noutro projeto que queria ter tido anteriormente e não tive, já tinha falado com a Kátia e desta vez, olha, saiu à cena. Por isso, Era esta. muito obrigada e de certeza que falaremos em breve, outra Em breve, vez. sim. Exato. Obrigada eu. Até à próxima. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos, beijinhos. Tchau.